Durante mais de 2000 anos, eles ficaram imóveis. Silenciosos. Intocáveis. Um exército inteiro feito de barro, guardando segredos que ninguém conseguia decifrar por completo. Agora, algo mudou. Pela primeira vez, a inteligência artificial entrou nesse mundo antigo, e o que ela começou a revelar está a abalar tudo o que pensávamos saber. O exército de terracota é um dos maiores mistérios da história humana. Descoberto em 1974 por agricultores locais, perto da cidade de Xi'an, ele inclui milhares de soldados em tamanho real. Cada rosto é diferente. Cada posture parece intentional. Nada ali parece aleatório. Durante décadas, arqueólogos estudaram estas figuras com métodos tradicionais. Escavações lentas, análise manual, observação visual. Esses métodos revelaram muito, mas também tinham limites claros. Muitas partes do sítio não podiam ser tocadas sem risco de danos. Outras estavam simplesmente fora do alcance humano. Foi aí que a tecnologia entrou. Nos últimos anos, a inteligência artificial evoluiu de forma explosiva. Hoje, ela consegue analisar milhões de dados em segundos. Reconhecer padrões invisíveis ao olho humano. Reconstruir objetos partidos. Comparar detalhes minúsculos com precisão absoluta. Os cientistas perceberam algo simples, mas poderoso. Dedo indicador apontando para a direita. Se a inteligência artificial consegue ver o que nós não vemos, talvez ela consiga ler o passado de outra forma. E o momento era agora por 3 razões principais. Primeiro, preservação. O exército de terracota está a envelhecer. Pigmentos desaparecem quando expostos ao ar. Microfissuras crescem lentamente. Digitalizar tudo em alta resolução cria uma cópia eterna, protegida do tempo. Segundo, escala. Estamos a falar de milhares de estátuas, fragmentos, armas e inscrições. Nenhuma equipa humana consegue comparar tudo isso com profundidade total. A inteligência artificial consegue. Terceiro, novas perguntas. Durante anos, os historiadores perguntaram: quem eram estes soldados? Foram feitos por uma única equipa ou por várias oficinas? Representam pessoas reais ou são símbolos genéricos? As respostas estavam lá, mas escondidas em detalhes demasiado pequenos ou complexos. Com scanners 3D, sensores multispectrais e algoritmos de aprendizagem profunda, cada centímetro das estátuas começou a ser analisado. Rosto por rosto, mão por mão, Armadura por armadura. E rapidamente ficou claro que isto não era apenas um projeto de digitalização. Era uma nova forma de investigação histórica. A inteligência artificial não estava só a copiar o passado. Estava a interpretá-lo. Ela começou a encontrar padrões de produção, diferenças regionais, marcas quase invisíveis deixadas por artesãos antigos, coisas que nunca tinham sido documentadas antes. E isso levou a uma pergunta inquietante. Dedo indicador apontando para a direita. E se aquilo que sabemos sobre a China antiga estiver incompleto ou errado? Este foi apenas o início. Um despertar digital que abriu portas para descobertas muito maiores. Os arqueólogos olharam para estas estátuas durante 50 anos. A inteligência artificial precisou de minutos para ver algo que ninguém tinha notado antes. Não porque os humanos falharam, mas porque o cérebro humano tem limites, e os algoritmos não. Durante décadas, o estudo do exército de terracota dependeu de observação direta. Especialistas comparavam rostos, estilos de armaduras e posições do corpo. Era um trabalho cuidadoso, mas lento e subjetivo. A inteligência artificial mudou tudo ao introduzir escala e precisão absoluta. Primeiro, veio a digitalização total. Cada soldado foi escaneado em 3D com resolução extrema. Isso criou modelos digitais com milhões de pontos de dados. Cada ruga, cada fenda, cada marca de ferramenta. Depois, os algoritmos entraram em ação. A inteligência artificial foi treinada para reconhecer padrões. Não só grandes diferenças, mas microvariações quase invisíveis ao olho humano. A curvatura de um nariz, a forma das orelhas, a espessura das pálpebras. Rapidamente,
algo surpreendente surgiu. A inteligência artificial começou a agrupar soldados com base em semelhanças muito específicas. Não por posição no exército, mas por estilo de fabrico. Isso sugeriu que diferentes oficinas, talvez até diferentes regiões, trabalharam simultaneamente no projeto. Este detalhe muda uma ideia antiga. Durante muito tempo, acreditou-se que o exército foi produzido de forma altamente centralizada, quase industrial. A inteligência artificial sugere algo mais complexo. Uma rede coordenada de artesãos, cada um com estilo próprio, seguindo padrões comuns. Outro avanço veio da análise multiespectral. Usando dados fora do espectro visível, a inteligência artificial conseguiu identificar vestígios de pigmentos antigos. Cores que desapareceram ao longo do tempo. Vermelhos, azuis e verdes que já não vemos hoje. Isso revelou que o exército, que hoje parece monocromático, era originalmente vivo e colorido. Uma visão completamente diferente da que temos atualmente. Mas talvez a descoberta mais inquietante esteja nos detalhes faciais. A inteligência artificial encontrou níveis de individualidade muito altos. Em alguns casos, as diferenças são tão específicas que levantam uma hipótese ousada. Dedo indicador apontando para a direita, algumas estátuas podem ter sido baseadas em pessoas reais. Isso não é uma conclusão final, mas é uma pista poderosa. Se for verdade, então o exército de terracota não é apenas simbólico. Pode ser um retrato congelado de um exército real, com indivíduos reais, hierarquias reais e histórias pessoais perdidas no tempo. E tudo isso veio de padrões que nenhum ser humano conseguiria comparar manualmente em milhares de rostos. A inteligência artificial não substituiu os arqueólogos. Ela ampliou a sua visão. Agora, em vez de perguntas gerais, os investigadores podem fazer perguntas muito mais profundas. E as respostas estão a surgir rapidamente. Quando a inteligência artificial terminou a análise, o silêncio tomou conta da sala. Porque o que surgiu não era apenas novo. Era desconfortável. Detalhes escondidos durante mais de 2000 anos começaram a contar uma história que ninguém esperava ouvir. No coração do exército de terracota, a inteligência artificial revelou algo que muda a forma como vemos estas estátuas. Elas não são cópias em massa. Durante anos, acreditou-se que os soldados eram produzidos a partir de moldes padronizados. Um processo eficiente, rápido, quase industrial para a época. Mas a inteligência artificial mostrou o oposto. Cada soldado é único. Não apenas no rosto, mas em detalhes profundos. A postura dos ombros. A posição dos pés. A tensão das mãos. Alguns parecem relaxados. Outros, alertas. Há expressões de calma. Outras de concentração. Algumas até parecem cansadas. Isso não é acaso. A inteligência artificial identificou padrões emocionais nos rostos. Microexpressões que sugerem estados mentais diferentes. Algo que escultores não costumam fazer por acidente, especialmente em milhares de peças. Outra descoberta chocante veio das armaduras. Os algoritmos detectaram níveis diferentes de desgaste esculpido. Algumas armaduras mostram marcas de uso. Outras parecem novas. Isso sugere hierarquia. Soldados veteranos ao lado de recrutas. Oficiais próximos de soldados comuns. Ou seja, o exército não é apenas grande. Ele é organizado como um exército real. Mas há mais. A inteligência artificial também encontrou padrões de correção. Pequenos erros que foram ajustados durante a criação. Um rosto retocado. Um braço reposicionado. Isso indica supervisão constante. Um sistema de controle de qualidade avançado para a época. E então surgiu uma descoberta inquietante. Em várias estátuas, a inteligência artificial encontrou marcas quase invisíveis, semelhantes a assinaturas. Não nomes completos. Mas símbolos repetidos. Provavelmente marcas de oficinas ou mestres artesãos. Isso sugere algo surpreendente. Dedo indicador apontando para a direita, os criadores queriam ser lembrados. Mesmo num projeto ligado a um imperador absoluto, os artesãos deixaram a sua identidade escondida na obra.
Outra revelação veio da análise interna. Com modelos digitais, a inteligência artificial conseguiu ver dentro das estátuas sem as danificar. E descobriu diferenças estruturais. Algumas são ocas. Outras sólidas. Algumas têm reforços internos mais complexos. Por quê? A hipótese mais forte é funcionalidade. Estátuas mais resistentes em posições críticas. Outras, mais leves, onde o risco era menor. Planeamento estratégico até na escultura. Tudo isso aponta para uma conclusão poderosa. O exército de terracota não foi feito apenas para impressionar. Foi feito para funcionar simbolicamente como um exército real no além. Organizado. Hierárquico. Vivo. E se isso for verdade, então estamos a olhar para muito mais do que arte funerária. Estamos a olhar para uma visão profunda de como o poder, a guerra e a identidade eram entendidos na China antiga. Isto já não é apenas arqueologia. É política antiga a ser reescrita. Porque quando a inteligência artificial revelou como este exército foi realmente criado, ficou claro que o poder imperial da China antiga era muito mais sofisticado e muito mais calculado do que imaginávamos. Durante muito tempo, o exército de terracota foi visto como um símbolo exagerado de autoridade. Um imperador poderoso a mostrar força até depois da morte. Mas as novas análises mudam esse enquadramento por completo. Elas mostram um sistema de poder extremamente organizado. Se cada soldado é único, então o império valorizava a individualidade dentro da ordem. Isso parece contraditório. Mas não é, significa que o poder não vinha apenas da força bruta, mas da coordenação perfeita entre milhares de indivíduos. A inteligência artificial revelou algo essencial. Este exército não foi feito para parecer real. Dedo indicador apontando para a direita foi feito para ser real. Isso sugere que, na visão imperial, o mundo após a morte era uma continuação direta do mundo dos vivos. O imperador precisava do mesmo nível de controlo, proteção e hierarquia, mesmo no além. E isso muda tudo sobre como entendemos o Estado antigo na China. Significa que o império já operava como uma máquina complexa, com logística, com divisão de trabalho, com padrões de qualidade, com supervisão central e execução descentralizada. Algo muito à frente do seu tempo. Outro ponto crucial está no papel dos artesãos. Antes, pensava-se que eram trabalhadores anônimos, sem voz nem identidade. Mas as marcas encontradas sugerem orgulho profissional, responsabilidade, talvez até competição entre oficinas. Isso indica que o império não funcionava apenas pelo medo. Funcionava também por mérito e reconhecimento técnico. Agora pense nisto. Se um projeto funerário recebeu este nível de planeamento, dedo indicador apontando para a direita como seria a administração do império em vida? Estradas, exércitos reais, Leis. impostos. Tudo isso pode ter sido gerido com a mesma precisão. A inteligência artificial também ajuda a reinterpretar a figura do imperador. Ele deixa de ser apenas um tirano obcecado com imortalidade. Passa a ser um estratega que entendia sistemas. Que sabia que o poder não depende só de força, mas de estrutura. E há um detalhe ainda mais profundo. O facto de o exército ser enterrado, e não exibido, mostra que esta complexidade não era propaganda pública. Era crenca interna. Uma convicção real sobre ordem, continuidade e controlo. Isso torna o império ainda mais impressionante e mais assustador. Porque revela uma civilização que pensava em séculos. Que planeava para além da morte. Que via o poder como algo eterno. Estas descobertas não diminuem o mistério. Elas amplificam-no. E levantam uma pergunta inevitável. Dedo indicador apontando para a direita quantas outras verdades sobre o passado ainda estão escondidas, à espera de um algoritmo para as revelar? Mas e se a inteligência artificial estiver errada? E se estivermos a confiar demasiado em máquinas para contar histórias humanas? Porque no momento em que algoritmos começam a reinterpretar o passado, surge uma linha perigosa entre descoberta e distorção. A inteligência artificial é poderosa, Rápida. incansável, mas não é neutra.
Ela aprende com dados. E os dados vêm de humanos. Das escolhas humanas. Das perguntas humanas. Isso significa que toda análise carrega pressupostos invisíveis. No caso do exército de terracota, a inteligência artificial revelou padrões incríveis. Mas há um risco claro: confundir correlação com intenção. Por exemplo, microexpressões nos rostos. A inteligência artificial identifica variações faciais. Mas isso prova emoções reais? Ou apenas estilos artísticos diferentes? Um algoritmo pode medir diferenças. Mas interpretar significado é outra coisa. Aqui entra o maior dilema. A história sempre foi construída com cuidado. Comparação de fontes. Contexto-cultural. Limitações reconhecidas. A inteligência artificial acelera tudo, mas pode encurtar o pensamento crítico. Quando uma máquina diz, estes rostos são únicos, o cérebro humano tende a concluir, então representam pessoas reais. Mas isso ainda é uma hipótese, não um facto absoluto. Outro risco é o da autoridade tecnológica. Se a inteligência artificial diz algo, muitos assumem que é verdade. Afinal, é baseada em dados, em números, em ciência. Mas algoritmos não entendem cultura, não entendem simbolismo, não entendem crenças espirituais. Eles veem padrões. Nós damos significado. Há também o risco de reescrever o passado com valores do presente. A inteligência artificial pode interpretar hierarquia, individualidade e organização segundo padrões modernos. Mas a China antiga pensava de forma diferente. O que hoje vemos como individualidade pode ter sido apenas variação artesanal. E depois existe a questão ética. Até onde podemos ir sem tocar fisicamente nos artefactos? A digitalização é segura. Mas decisões baseadas em inteligência artificial podem levar a intervenções reais. Restaurações erradas. Interpretações públicas distorcidas. Narrativas simplificadas demais. Por isso, os próprios arqueólogos alertam. Dedo indicador apontando para a direita, a inteligência artificial não deve substituir o julgamento humano. Deve trabalhar com ele. O futuro ideal não é humano contra máquina. É humano com máquina. A inteligência artificial faz perguntas novas. Os especialistas validam, contextualizam e, às vezes, discordam. Essa tensão é saudável. Porque a história não é um código a ser decifrado. É uma narrativa complexa, cheia de silêncios, ambiguidades e zonas cinzentas. E talvez o maior risco seja este. Dedo indicador apontando para a direita, apaixonarmos-nos tanto pelas respostas rápidas, que deixamos de fazer as perguntas certas. Se estás a gostar desta investigação, comenta abaixo. Dedo indicador apontando para a direita, devemos confiar mais na inteligência artificial para estudar o passado, ou isso é perigoso? E não te esqueças de gostar e subscrever para mais histórias onde tecnologia e história colidem. Se a inteligência artificial conseguiu mudar tudo sobre o exército de terracota, imagine o que ainda está por descobrir. Milhares de sítios arqueológicos. Milhões de artefactos. Séculos de história à espera de serem vistos pela primeira vez, não por olhos humanos, mas por máquinas que nunca se cansam. O caso do exército de terracota é apenas o começo. A mesma tecnologia já está a ser usada para analisar textos antigos, mapas enterrados, túmulos selados e cidades perdidas. Onde antes eram necessários anos de escavação física, agora bastam dados, sensores e algoritmos. Na China, isto é especialmente poderoso. Estamos a falar de uma das civilizações mais longas da história humana. Milhares de anos de continuidade. Dinastias sobre dinastias. Registros escritos, mas também enormes lacunas. A inteligência artificial pode ajudar a preencher esses vazios. Por exemplo, ao comparar estilos de cerâmica, escrita e arquitetura em regiões diferentes, os algoritmos podem identificar rotas de comércio esquecidas. Podem mostrar como ideias viajaram antes mesmo de sabermos que estavam ligadas. Em túmulos ainda não abertos, a inteligência artificial pode simular estruturas internas, ver câmaras escondidas, avaliar riscos de colapso.
Isso permite decisões mais seguras e éticas, sem destruir o passado para o estudar. Outro avanço vem da tradução. Algoritmos modernos já conseguem analisar línguas antigas, símbolos incompletos e textos danificados. Não com certezas absolutas, mas com probabilidades inteligentes. Isso abre portas para compreender leis, rituais e pensamentos que estavam perdidos. Mas o impacto vai além da arqueologia. Estas descobertas mudam como as pessoas comuns veem a história. O passado deixa de ser distante e abstrato. Torna-se detalhado. Humano. Real. Quando vemos um soldado de terracota como um indivíduo, não como uma peça repetida, criamos empatia.